Então, Ana, eu vou te dar a palavra, você já apresenta o nosso projeto, já apresenta a Hillary, tá? Sim. Fica com você, tá? Vai Sim. lá. Boa noite, gente. Eu sou Ana Patrícia, né? Coordenadora do projeto Práticas Pedagógicas em Educação Física Escolar Outras Possibilidades. Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer à instituição Uniswan pela parceria. A gente que trabalha com formação de professores e tem a oportunidade, desde o início da formação, nessa formação inicial, apresentar outras possibilidades e como isso é construído é muito importante. Eu agradeço em meu nome, e no nome da professora Márcia, em nome da professora Gabriela, que são professoras do projeto Práticas. Nós também somos professoras da pesquisa Inclusão em Educação Física Escolar, que entende a educação física escolar como uma prática pedagógica que forma o cidadão, no sentido lato da palavra. Então, a gente busca uma educação física que dê oportunidade para todos, que todos possam operacionalizar os seus movimentos. E é dentro desses dois lugares, né, dentro da pesquisa, que é a maior educação física escolar e inclusão, e dentro do projetos práticas, que a gente começou a pensar no TCC da Hillary, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. A apresentação de hoje é o TCC da Hillary. A gente hoje vai fazer uma pré-apresentação para ela apresentar para vocês um pouquinho do que ela descobriu nessa pesquisa, mas a nossa intenção foi mapear como que está essa preparação para o Enem dentro do CAP, né? Como está a nossa educação física escolar e a questão do Enem, como os alunos se sentem preparados para prestarem o Enem, e como nós, professores, estamos nos organizando para oferecer acesso e operacionalização desses conteúdos. Na verdade, como que a gente está mobilizando esses conteúdos para que eles aconteçam nas aulas de educação física. Por acaso, quando a gente começou a pensar isso, não tinha pandemia. A Hillary já está comigo há um tempinho, ela foi minha estagiária lá, e a gente, no início, iria fazer essa pesquisa nas aulas de musculação, que é uma oficina do ensino médio. Aí veio a pandemia, a gente apresentou o projeto para a Márcia prontamente nos ouviu e abraçou o projeto. Agora eu vou apresentar para vocês, junto com as meninas, no formato de roda, porque a nossa intenção é conversar sobre o projeto, porque aqui, na verdade, a gente está falando das nossas ideias e das nossas percepções. Ainda tem coisas a serem construídas e a serem discutidas. E quando a gente fala de prática pedagógica que dê oportunidade a todos, não tem verdade pronta nem nenhuma questão absoluta. Então, a gente está sempre nesse processo, porque a gente entende que a inclusão é um processo dialético e multifacetado. Então, nesse processo, as práticas pedagógicas precisam ser operacionalizadas. E ela tem essa mudança constante, é um processo contínuo, que pode funcionar muito bem hoje, pode não funcionar amanhã, como a gente viu. As nossas práticas nas nossas aulas presenciais não necessariamente estão funcionando nas nossas aulas online. Então, a gente está tendo que repensar esse lugar de prática e repensar como a gente olha e como a gente está preparado para produzir o nosso próprio material didático. Porque a questão que a gente vai discutir aqui hoje é uma questão de autoria, é uma questão de se ver produzindo seu material que atenda à urgência social e à demanda do meu aluno, no chão da escola, seja esse chão presencial ou seja um chão online. A questão é olhar para o outro, verificar o que esse outro precisa e o que eu, enquanto professora de educação física, com o meu conteúdo, posso oferecer. E de que maneira que eu vou operacionalizar esse conteúdo. Eu falo pra caramba, eu vou tentar dividir a fala com a Hillary e com a Márcia, mas vamos lá. Se eu tiver algum problema aqui com a tecnologia, vocês me ajudem. Não, não vai ter não, Ana, não vai ter não. Bom, então, gente, enquanto ela coloca aí, eu vou dizendo, a Hillary, ela é, então, aluna da UERJ, está terminando o TCC, que é sobre esse assunto, né? E está acompanhando, me acompanhando, né? Nas aulas lá do CAP, né? E
durante todo esse período que começamos em fevereiro, né? Voltamos em fevereiro para terminar ainda o ano de 2020, né? Estou bem perdida, hein, Ana? A gente está em 2020.2. A gente está ainda na escola, porque quando começou a pandemia, só para eles entenderem, a gente ficou um tempo, né? O CAP da UERJ ficou um tempo sem acontecer nada, tipo, discutindo como é que vai ser e tal, tal, tal. Então, quando a gente começou com as aulas online, quando ficou decidido que ia ter um sistema online, etc., já tinha se passado alguns meses do início do ano. Isso significa que o ano de 2020 só está acabando agora para eles, né? Acaba agora em maio. Então, a partir de junho, a gente vai ter uns diazinhos de férias, né? E a partir de junho, a gente começa o ano de 2021, né? Na verdade. Então, eu estou agora, atualmente, com o primeiro ano do ensino médio, e o trabalho que a gente vai apresentar para vocês é no ensino médio. Então, a Hillary está trabalhando comigo muito de perto, né? A Ana também, mas a Hillary muito de perto, porque ela tem planejado as aulas junto comigo e feito, então ela vai apresentar aí para vocês, né? E aí pode, com a palavra, a futura mamãe Hillary Gama. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pode passar, professor, o slide. Bom, nesse primeiro momento, Hillary, eu queria pedir ao João, Camila e Lucas para colocarem aí no chat as nossas redes sociais. Voltando um pouquinho o que a gente estava conversando anteriormente, é importante que todos vocês, se puderem, sigam as nossas redes sociais, porque é lá que nós divulgamos o nosso trabalho e também os eventos. Como eu disse para vocês, todos os eventos que falem dessa prática em educação física escolar, sejam elas oferecidas pelo projeto ou por outra instituição gratuita, a gente está divulgando ali. João, se você puder, por favor, coloque aí o nosso Instagram. Já colocou, Ana. Já colocou. Já está, professora. Nos sigam no YouTube para a gente poder colocar todos os nossos vídeos. Bom, Hillary. Então, o tema do meu TCC é Educação Física no Enem, né, o caso do CAP UERJ, e para que essa prática pudesse acontecer, né, pelo menos agora, através do ensino remoto, eu, a professora Ana Patrícia, a professora Márcia, né, nos reunimos para justamente planejar o período. Pode passar, professora. Então, já partindo mais praticamente para o meu trabalho mesmo, para o TCC, o nosso... Só um pouquinho, Hillary, só um pouquinho. Volta lá, Ana, naquele slide, só para eu pontuar uma coisa importante aí para eles, né? Que quando veio a ideia da gente fazer esse trabalho, foi importantíssimo, né, que no planejamento a gente tivesse um diálogo, né, que fosse um planejamento bem dialogado, né, porque tinha uma ideia, eu já estava trabalhando com eles desde agosto, quando a gente começou do ano passado, eu com a professora Gabriela, que na época estava dividindo comigo, né, esse período, e a gente estava trabalhando já questões da BNCC, né, as aulas já estavam baseadas nas unidades temáticas da BNCC, que vocês estão estudando aí, né, durante esse módulo. E aí, quando veio a ideia, foi importante demais que a gente conseguisse ter esse diálogo, né, entre nós três. Um bom planejamento, como que a gente encaixava as ideias do TCC com as minhas aulas, né, para que não ficasse uma coisa desconecta. Então, é muito importante, quando a gente pensa em algum projeto, né, que exista esse diálogo, que realmente a gente consiga fazer uma integração das ideias, né, e não uma ideia sendo colocada e você vai ali atropelando o seu planejamento. Então, não foi o caso, a gente conseguiu integrar tudo isso muito bem. Pode falar. Obrigada, professora. Pode passar o slide. Então, como eu ia dizendo, o nosso pontapé inicial, né, digamos assim, começou justamente, né, com o mapeamento de todas as questões, né, de educação física que já foram abordadas no Enem, a partir de 2009, né, que foi quando a educação física passou a integrar a área de linguagens, né, do Enem, e esse mapeamento foi até 2020, né, que foi o último Enem. Então, a partir desse mapeamento, nós analisamos as questões, né, de educação física abordadas no Enem, justamente para poder identificar, mapear as dimensões temáticas da educação física que são, de fato, abordadas, né, os temas recorrentes, como esses assuntos são, de fato, cobrados
na perspectiva do Enem. Então, a partir disso, houve uma organização, né, foram feitas algumas propostas e execuções de práticas pedagógicas que revisitassem os conteúdos mesmo, né, de educação física no Enem. Então, como foi falado, no formato de aulas online, né, através do AvaCap, né, que é o ambiente virtual do CAP, com um grupo de alunos do primeiro ano do ensino médio. Na verdade, foram 4 turmas, né, de ensino médio do CAP, no caso. Pode passar. 4 turmas, mais ou menos, a gente tem 100 alunos, né? Nas 4 turmas. São 25 por turma, então a gente está atendendo, em média, 100 alunos, né? Sim. Então, vou falar um pouquinho agora sobre o contexto da educação física escolar no ensino médio, começando pelas diretrizes legais que embasaram a história da educação física escolar. Então, bem resumidamente, né, após algumas reformulações, né, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a LDB 93, 94, 96, ela diz que a educação física integrada às práticas pedagógicas da escola é um componente curricular, né, obrigatório aí de toda a educação básica. Claro que se ajustando, né, às faixas etárias, de acordo com cada etapa da educação básica, enfim. A partir disso, então, a educação física foi considerada, de fato, um componente curricular obrigatório, assim como qualquer outro, assim como matemática, assim como língua portuguesa, ou seja, que tem que estar inserido ali no projeto político-pedagógico da escola. Basicamente, em relação à LDB, foi basicamente isso, após algumas reformulações. Falando um pouco agora sobre a educação física escolar no ensino médio, sobre a perspectiva da BNCC. A BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, para quem não sabe, é um documento de caráter normativo, né, que estabelece aí um conjunto de aprendizagens, na verdade, essenciais, né, que o aluno desenvolva aí ao longo de todas as etapas da educação básica. Então, a educação física dentro da BNCC, ela também está integrada na área de linguagem, suas tecnologias, e de acordo com a BNCC, né, de acordo com esse documento, a educação física escolar, ela, no ensino médio, ela visa, né, ampliar, né, e consolidar também alguns temas, né, alguns assuntos que já foram abordados e trabalhados no ensino fundamental, como, por exemplo, experimentação de novos jogos e brincadeiras, por exemplo, ginásticas também, lutas, esportes no geral, né, também, práticas corporais de aventura, né, e sendo que diferente do ensino fundamental, no ensino médio, essas práticas elas têm que ser voltadas, né, para uma reflexão mais crítica, né? Essas vivências elas têm que carregar também aí um estímulo, né, de reflexão mais críticas em relação a essas práticas. Isso deve ser estimulado no aluno de acordo com a BNCC. A BNCC também diz que a educação física do ensino médio ela deve estimular no aluno, né, essa consciência da importância, né, de sempre manter uma vida ativa, né, para que a educação física, né, vá além da escola, para que o aluno, além da escola, ele consiga manter um estilo de vida saudável para a manutenção da saúde mesmo. Isso aí que a Hilary falou, né? A gente tem falado bastante nas aulas, né? O Guilherme está aí também para confirmar, porque a gente tem dito, sabe, Ana, a gente tem um grupo que tem muitos que aparentemente vão escolher o bacharel, né? Sim. E a gente conversa muito sobre isso, que essas pessoas que vão chegar nas mãos deles quando eles forem bacharéis, essas pessoas uma vez passaram pela educação básica, né? E quanto mais nessa educação básica eles tiverem uma diversificação, um conhecimento maior dessas práticas corporais, mais eles vão ter conhecimento e autonomia para uma escolha como indivíduos adultos ativos. Então,
se eu tenho desde de sempre na educação básica boas práticas na educação física, significa que eu vou ter adultos, né, que gostam dessa atividade física, que vão ser adultos ativos e, portanto, aumentem muito o mercado de trabalho para esses bacharéis que estão ali recebendo essas pessoas. Então, a gente tem discutido muito essa engrenagem, né, que não tem como a gente separar isso, pensar em licenciatura. Ah, mas eu não sou da licenciatura, não estou nem aí para o que acontece dentro da escola. Não tem como não pensar, né? Porque a gente recebe essas pessoas da onde, né? Eles foram um dia estudantes da educação básica. Então, é muito importante, né? A gente tem dito muito isso. É muito importante a gente entender essa educação física na educação básica, mesmo pensando que seremos, ou eles serão simplesmente somente bacharéis que não vão completar o curso com a licenciatura. Mas ainda tem uma outra questão que me faz pensar muito. Gente, eu não vejo vocês, porque eu estou na apresentação. Sim. Eu não consigo nem levantar a mão. O que me faz pensar muito é que, mesmo escolhendo pelo bacharel, estando trabalhando na academia, estando numa escolinha de natação, eles não vão deixar de ser professor. E eu que trabalho com os fundamentos da educação, para mim, Ana Patrícia, é muito difícil isso, porque ele não está lá para treinar pessoas. Quando a gente fala nessa questão do bacharel, eu entendo que essas discussões que você falou, mesmo ele recebendo os alunos e ele sendo um professor, né? Porque ele é um profissional de educação física. Mas ali dentro da academia, o aluno está vendo ele como professor. Sim, com certeza. Com certeza. A Hilary voltou? É porque eu não vejo. Tô aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar, Hilary. Só dei uma entradinha aí para você tomar uma água, dar uma respirada. Tá bom, obrigada. Então, entrando, né, mais especificamente sobre o meu tema, né, de TCC mesmo, a educação física no Enem, como eu disse, né, ela passou a ser sistematizada, aparecer sistematicamente, né, no Enem a partir de 2009, dentro da área, né, de linguagens, códigos, suas tecnologias, que também é uma área que contempla e abrange também língua portuguesa, artes, entre outras disciplinas. Mas o que eu estou querendo dizer agora, propriamente dito mesmo, é que o Enem, que é a maior prova avaliativa do país, né, o maior vestibular do Brasil, abordar a educação física significa reconhecer que a educação física ela tem conteúdos, né, conhecimentos que são básicos, comuns e necessários que se ensine, né, nessa modalidade de ensino que é o ensino médio, né? No caso. Então, a partir disso, cabe a gente discutir sobre o que de fato é importante, relevante, necessário e fundamental que se ensine sobre a educação física. Pode passar. Só uma palavrinha antes de passar, Hilary. Falando na base legal, se a gente pensar que a LDB é de 96 e em 2009 o Enem já reconhece a educação física como disciplina, nós, enquanto profissionais, ainda estamos batalhando muito, porque a gente vê dentro das próprias escolas colegas de trabalho de outras disciplinas, ou mesmo da nossa própria disciplina, que não entendem que a educação física é disciplina, que ela tem conteúdo, que ela não é simplesmente a junção do desporto, que ela é cultura corporal do movimento. Então, o reconhecimento legal, ele está em 96, né, pontuando lá a LDB. Depois, em 2009, quando o Enem começa a colocar as questões de educação física, que a Hilary vai avaliar daqui para frente, o conteúdo que é cobrado, a forma que é cobrada, é uma outra história. Mas só desse período, a gente demorou de 96 a 2009 para ter um reconhecimento legal na prova que seleciona para entrar para os cursos superiores do Brasil. Isso. Hilary, só um pouquinho, Hilary. O Guilherme quer dar uma palavrinha e o João também. Eu não tinha visto, mas eu gostaria, já que é um bate-bola, a gente está aqui numa conversa, né? Eu volto. Isso, Pronto. Então, isso. Guilherme, por favor. E depois o João. Guilherme? Tá sem áudio.
Eu não estou ouvindo. Ele está sem áudio. Eu acho que o microfone deve ter desconectado. Então, João, pode começar, depois ele entra. Eu só queria fazer um adendo naquele parêntese que a senhora falou sobre a não distância que existe entre o profissional de bacharel e de licenciatura, porque eu estava analisando em conversa com alguns estagiários de escolas particulares que existe uma leva bem grande, de uns 3 anos para cá, que está sendo observado, com a entrada de pré-adolescentes e adolescentes nas academias. Então, se ele não tiver aquele tato de conversar com aquela criança, entender que o corpo está em desenvolvimento ainda, não vai funcionar, sabe? Até porque o corpo de um pré-adolescente e adolescente é totalmente diferente de um adulto. E essa questão de, ok, na máquina é diferente do que numa quadra, sim, mas o corpo também faz essa diferença. Eu só gostaria de fazer esse adendo. Sim. Desse movimento que está acontecendo. Sim, sim. Acho que o Guilherme tentou sair para entrar de novo. E, na verdade, o que eu estava me referindo, não sei se eu fui clara, pessoal, mas não é que não seja importante para o bacharel as questões da educação, era só porque, às vezes, a gente acha que são 2 cursos assim, né? E, na verdade, eles não são, eles são assim, né? Porque um reflete no outro o tempo todo as consequências. Aí, fala, Guilherme. Sim, justamente isso. Eu gostaria de aproveitar a ocasião, né, desse subtema aí, para comentar sobre o bacharel de novo. Tem muita gente aqui presente que é de curso de bacharel. Creio até que seja a maioria. Mas é importante dizer que a escola ensina o que é relevante na sociedade. Isso é um primeiro momento dela, né? Então, quem é que produz a cultura corporal, para usar essa linguagem, né, Ana Patrícia? Sim. Quem é o agente disso? É o bacharel, né? O professor de educação física promove, ensina, treina, divulga, valoriza, institucionaliza as práticas corporais fora da escola e que são depois incorporadas sob a forma de competência, habilidade, conteúdo, e seja a linguagem que for dentro do planejamento da escola. Porque, na verdade, a escola e a educação vão ser o veículo da cultura. Então, essa cultura corporal acontece antes da existência da escola, embora a gente possa ter práticas que são basicamente escolares, mas no volume todo é uma fração menor, né? Então, o bacharel acaba sendo responsável por aquilo que a gente ensina na escola. E é um ciclo virtuoso, como eu estava falando até, acho que ontem. O bacharel alimenta de maneira até indireta e, às vezes, diretamente o que acontece na escola e sai o aluno da maneira que a professora Márcia falou. Né, Márcia? Falamos a mesma coisa, por sinal, para turmas diferentes, exatamente isso. E aí esse aluno vai realimentar e vai participar e vai transformar, quando necessário, como possível, né, como protagonista, a cultura corporal. Complementando a fala de vocês dois, eu entendo como complementares, sabe? Eu acho que eu sou da galera de antigamente que fez licenciatura plena. E eu sempre vi que uma coisa complementava a outra. Eu não consigo fazer essa dissociação de maneira tão simples, porque é exatamente a fala do professor e da Márcia. É exatamente a sociedade forma, a escola forma, e a gente tem essa demanda que eu chamo de demanda social, né? O que vem do chão da escola? Porque qual é a urgência social de agora? A urgência da academia, a urgência da escola. Na verdade, a urgência é ter saúde, né? A população cada vez mais precisa dessa coisa de entender quais são as escolhas que eu preciso fazer para eu ter saúde. Quais são as escolhas que eu sei fazer para ter saúde? Como eu ajusto a lente dos meus óculos? Hilary, posso passar? Eu acho que o microfone dela... Desculpa, esqueci desligado. Pode passar, professora. Então, a partir do mapeamento, né, dessas questões de educação física que caíram no Enem, esse mapeamento de 2009 a 2020, né, no caso, nós achamos 67, né, questões, pelo menos, né, 67 questões de educação física no Enem desde lá.
Então, eu queria agora perguntar para vocês o que vocês acreditam que caem, né, de fato, sobre educação física no Enem, o que é abordado. Eu ia perguntar isso agora. O que pesquisam para verem o que vão colocar no Enem na parte de educação física? Sim, eu vou falar ao longo do tempo, mas eu gostaria, assim, que vocês, mesmo que não saibam, né, tentem, talvez, chutar, né, para a gente discutir isso mais para frente. É importante vocês colocarem o que vocês acham pela experiência de vocês. O que cai de educação física no Enem? O que é solicitado? Quais são os saberes que vocês precisaram mobilizar para responderem às questões de educação física do Enem? Linguagem corporal e manifestações corporais? Também, história também. Não entendi, desculpa. A união... Peraí, Ayla. Ayla, vamos lá, Ayla. Oi, não, ia colocar experiência própria, eu já peguei uma questão que eu lembre sobre jogos. Eu lembro, mas não é jogo, na verdade, é sobre a prática esportiva dentro da escola. Foi uma questão, eu lembro muito bem dela, assim. Eu não lembro exatamente qual, mas... Legal. Giovana, o que você tinha dito? Esqueci. Movimentação do corpo, algo do gênero. Eu já percebi que teve questões que misturavam geografia e falavam das regionalizações, diferentes regiões com culturas similares, como jogos iguais. Já peguei alguma questão que comparava tempo histórico com a dança, então o momento histórico e a dança. Por sinal, eu fui monitor de dança, por isso que já me ative a esse tipo de questão. E vira e mexe aparece alguma questão falando sobre lutas, também referenciando a história ou o tempo histórico. Então, claro, Gabi. Então, eu tenho acompanhado, né, as últimas, mas eu acompanhei muito 2020, porque eu tenho um amigo que prepara as questões, né? Professor da UF, professor Fabiano, é um dos membros da equipe. Então, eles se preocupam muito com práticas corporais e autonomia, padrão estético contemporâneo, corpo e expressão artística cultural, aí vem a dança, exercício físico e saúde, tem sido as preocupações deles na hora da redação. Eu tenho conversado com ele, né? E eles ficaram com muita preocupação no último Enem, inclusive, ser aprovado ou não algumas questões, principalmente as de gênero e raça, que envolvessem essas questões do esporte, por conta do governo atual, né? Mas, graças a Deus, foram aprovadas. É isso. Rapidinho, eu lembrei que eu tinha falado. Linguagem corporal e manifestações corporais. Isso aí, Giovana, isso aí. Não, tem inclusão social também. É o quê, Irapuã? Desculpa. Inclusão social. Sim. O pessoal botou no chat aqui também, né? Educação física na desconstrução do padrão corporal, história da educação física. Legal. Pode continuar, Rila. Tá, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Só pra... Pode continuar, professora. Então, pessoal, a partir do mapeamento dessas questões, né, os temas básicos que a gente identificou foram esses: jogos e brincadeiras, nutrição, lutas, esportes, danças e qualidades de vida. Tudo o que vocês falaram aí são articulados dentro desses temas, tá? Esses temas, digamos assim, eles se subdividem, né, para abordar questões socialmente relevantes, né? Pode passar. Agora a gente vai ver como esses temas, né, eles foram organizados para serem abordados, né, para o primeiro ano do CAP. Esse primeiro tópico, né, essa primeira aula, digamos assim, foi mais para evidenciar, né, explicar para os alunos como seria, né, como funcionaria o período, né, que teria como base as dimensões temáticas do Enem.
Então, a gente expôs para os alunos que aí pelo menos 12 aulas, né, desse período seriam baseadas nessas dimensões temáticas da educação física no Enem. Nessa aula também a gente disponibilizou para os alunos um questionário, né, para fazer um levantamento inicial justamente do conhecimento prévio dos alunos, né? Assim como eu perguntei para vocês, uma das questões desse questionário era o que eles achavam que caía no Enem, como eles se sentiam, né? Se eles se sentiam preparados para o Enem. Muitos deles nem sabiam que caía em educação física no Enem, o que é muito comum. Eu mesma só fui ter essa percepção já na universidade, já cursando educação física. Então, a partir disso, a gente desenvolveu as aulas. A primeira aula foi sobre esportes, né? E nessa aula, inclusive, esporte, né, foi muito citado pelos alunos sobre um tema que cairia no Enem, né? Os esportes em relação ao histórico, as regras, os fundamentos, conhecimentos técnicos, né? E a partir disso, a gente desenvolveu essa aula mostrando... difícil de enxergar, mostrando a definição do esporte, né? Algumas características e finalidades do esporte. Falamos um pouco, né, sobre esportes individuais e esportes coletivos e como o esporte é, de fato, abordado no Enem. Ao contrário do que muitos alunos pensavam, né? Ao contrário do que muitos deles falaram para a gente, essa questão de regras, fundamentos históricos, ela é muito pouco abordada pelo Enem. O Enem, ele, de fato, vai direcionar essas questões sobre esportes a algo realmente relevante, né, em questão social, né? Ele considera muito esse aspecto sociocultural, por exemplo, os valores, né, que esses esportes transmitem, a promoção, né, da socialização mesmo, né, a partir dos esportes. Então, o Enem, ele também vai utilizar, né, esses esportes para fazer uma crítica social, por exemplo, abordar de fato algo socialmente relevante mesmo, que possa ser discutido. Pode passar. Alguém quer falar alguma coisa? Então, só para esclarecer, né, para eles que estão vendo, pessoal, que isso aí que está na tela é exatamente como eles veem a nossa aula lá na plataforma, né? Porque está pequenininho aqui, eu não sei, Ana, se você consegue dar uma aumentada no Zoom, não sei se tem essa possibilidade aí. Não consigo, Gabi, porque eu tive de cortar para caber 2 aulas na tela. Tá bom. Então, aí, pessoal, aparece a aula, o dia, né? Então, cada quadradinho desse é uma aula, né? Então, peraí, a Tayane está dizendo que existe a possibilidade, é só dar zoom, mas quem dá o zoom é quem está apresentando, Tayane? Vocês, tá bom. É porque ela ia ter que me ensinar, que eu não sei dar zoom, não. Tá bom. Bom, eles sabem, lá eles dão, então. Então, só para eles saberem. Então, cada quadradinho desse, gente, foi uma aula que a gente postava, né? Então, e a gente vai disponibilizar, Márcia. No final, eles podem ficar tranquilos que a gente vai disponibilizar. Sim, então, aí tinha a apresentação da aula, isso que a Hilary está explicando, né? O que ia falar, tem sempre aqui o que vai ser sobre a aula, né? Mais ou menos como é a plataforma de vocês lá que vocês usam, tá? Vai lá, beleza. Tá, então essa segunda aula foi sobre gênero no esporte, né? A gente continuou falando sobre esporte, mas direcionou justamente mais para o foco do Enem, como eu disse, envolvendo, né, fazendo uma relação desses esportes com algo socialmente relevante, que possa ser discutido aí. Então, a partir disso, esse tema, né, gênero no esporte, ele vem sendo muito abordado pelo Enem, inclusive já foi cogitado aí como um dos temas, né, um possível tema de redação, extrapolando aí as questões de educação física, por exemplo. Então, a partir disso, a gente abordou o que é gênero, o aspecto sociocultural sobre gênero no esporte. A gente falou também sobre as desigualdades de gênero no esporte, né? Buscando evidenciar como o esporte masculino ele tem mais visibilidade, mais investimento, mais recursos, né, em relação ao esporte feminino, e como isso é abordado no Enem. O Enem também expõe essas questões e critica muito, né, essa desigualdade construída socialmente em relação ao gênero, né? E o Enem, ele vai
também tentar buscar que os vestibulandos, né, no caso, quem faz a prova, né, se conscientize da importância, né, de valorizar o esporte feminino, para empoderar mesmo as mulheres. Partindo para a terceira aula. A terceira aula foi sobre qualidade de vida, exercício físico e saúde. E sobre esse tema foi percebido um padrão, né, que o Enem se debruça aí a falar sobre o combate ao sedentarismo. Desculpa. Em relação a isso, a partir disso, na verdade, nossa aula foi desenvolvida abordando o conceito de sedentarismo e algumas consequências para o corpo humano, a relação do sedentarismo, né, e alguns problemas de saúde que o sedentarismo pode desenvolver, né, algumas doenças crônicas aí, hipertensão, diabetes, por exemplo, e a gente mostrou também para os alunos algumas medidas, né, de como combater o sedentarismo, mesmo fazendo atividades simples, mas sem necessariamente estar em uma academia, por exemplo. Então, atitudes simples como, por exemplo, trocar as escadas rolantes, os elevadores por escadas físicas convencionais, né, pedalar mais, andar mais de bicicleta, caminhar mais também. Em relação a essa aula foi isso. E nessa aula também, na verdade, depois dessa aula, os alunos eles realizaram o que a gente chamou de Enem 1. Pode voltar. Só um pouquinho, o Guilherme levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa. Desculpe, não, eu esqueci de abaixar. Desculpe. Tá bom, valeu. Poxa, agora que eu vi, não era verdade. Tá bom. As coisas são assim. Então, vai, Guilherme. Então, depois dessa aula, os alunos eles realizaram o que a gente chamou de Enem 1, né? A gente montou, digamos que um simulado do Enem com questões de educação física que já tinham sido abordadas, né? E eles realizaram. A cada 3 aulas é montado, né, um questionário mesmo, uma simulação do Enem com base nas 3 últimas aulas. Então, o Enem 1 ele foi baseado aí na aula de esportes, na aula de gênero no esportes e na aula de qualidade de vida. Os alunos respondiam questões relacionadas a esse tema. Pode passar. A cada 3 aulas tinha o Enem 1 e a 4ª aula é sempre uma aula síncrona, né? Justamente para os alunos trazerem o feedback deles em relação às aulas, aos temas abordados, se eles conseguiam, por exemplo, acessar a videoaula, eles trazem o feedback deles mesmos, a opinião deles, as experiências deles em relação àquelas temáticas, né? E é um espaço em que os alunos mais falam e nós, mediadores, estamos sempre incentivando, né, estimulando a reflexão crítica deles em relação a todos esses temas. E o curioso nessa aula, né? Essa aula é a aula online, né? Não sei se vocês conseguem entender que o síncrono é quando é online. E eles falaram que conseguiram responder as questões do simulado, né? Que a gente passou com muita facilidade depois de assistir as aulas gravadas, né? Isso foi muito bom para a gente, né, Hilary? Para a gente saber que a metodologia, acima de tudo, né, que a gente estava usando, estava funcionando, né? Porque a gente estava com uma preocupação muito grande também com a metodologia, né? De como acessar esses alunos através das nossas aulas assíncronas, gravadas, né? Então, foi muito legal esse retorno que a gente teve nesse primeiro encontro online. Vai lá. A 5ª aula foi sobre nutrição, controle do estresse e autorregulação, e a gente abordou alguns outros temas relevantes também, porque o tema, né, a dimensão temática nutrição é um tema que se subdivide muito. Então, a gente abordou, por exemplo, né, nessa aula, o que é considerado alimentação saudável, né, evidenciando aí de forma rápida para os alunos, por exemplo, a classificação dos alimentos
in natura, minimamente processados, alimentos processados e ultraprocessados, né? Essas questões de nutrição, de alimentação saudável também caem entre as questões de educação física. A gente abordou também a influência do padrão estético criado socialmente sobre o estado nutricional, né? Esse assunto, padrão estético, é muito, muito, muito abordado pelo Enem, é muito criticado pelo Enem, porque em relação à nutrição, a essa dimensão temática, esse padrão gera vários transtornos alimentares, né? E o Enem discute muito sobre isso. Além disso, a gente falou também sobre o controle do estresse e autorregulação, dando dicas simples aí de como fazer uma autorregulação, né? Por exemplo, em momentos de frustrações, ansiedade, evitar ao máximo descontar, né? Isso na comida, por exemplo. Dicas mais ou menos assim. Pode passar para a sexta e a sétima aula foram aulas sobre lutas, né? A sexta aula foi abordada o que são as artes marciais que são abordadas no Enem. Eu falei um pouco mais sobre judô e karatê, né? As filosofias de cada luta e como elas são abordadas no Enem. Essas lutas, né, elas são abordadas pelo Enem justamente porque são artes marciais. Tem toda uma filosofia atrás das questões da luta, né? São lutas que têm código moral, por exemplo, valores determinados, né? Então, isso é tudo muito importante para quem pratica, né, essas lutas. A sétima aula foi sobre MMA, que a gente considerou um tema importante também a ser tratado. Então, a gente abordou a origem do MMA, de como a gente conhece hoje, inicialmente. Na verdade, a origem, né, ela é brasileira, através da família Gracie, né? Então, a gente abordou, falou um pouco mais sobre isso. A gente falou também como o MMA se popularizou, né, através do UFC. Mostramos para eles alguns atletas, né, alguns atletas, tanto masculino quanto feminino também, na modalidade. E a gente achou interessante, né, abordar também as discussões acerca do MMA. Por exemplo, há quem defenda o ensino de MMA para jovens e crianças e há quem seja totalmente contra. Por exemplo, quem é contra aborda que é uma prática, né, muito violenta. Já quem é a favor, é só um exemplo de alguns argumentos. Já quem é a favor diz que a violência ela pode sim estar presente nas práticas de MMA, mas isso depende muito de como o professor vai conduzir a aula e alegam também que a violência, né, ela também está presente na prática de outras atividades, como, por exemplo, futebol, basquetebol. E depois dessa aula, eles realizaram o Enem 2, o segundo... Peraí, Hilary, só um minutinho, João. Acho que ele quer falar alguma coisa sobre isso que você acabou de dizer. João. Só fiquei com uma dúvida. Desculpa o barulho de fundo. Você está seguindo a BNCC na construção desse pensamento? Ou vocês usaram algum tipo de... Que método vocês estão usando para fazer essa sequência? É uma articulação. Não fiquei tão claro. É uma articulação da BNCC com o Enem. O que a gente também quer é justamente mostrar se o Enem ele aborda o que de fato é pedido, né, solicitado pela BNCC. Está sendo cobrado. Ok. É que eu fiquei realmente nessa dúvida, se vocês estavam usando seguindo os anos ou fazendo algum outro caminho baseado nas questões que vocês acharam. E a gente percebeu mesmo que a BNCC, né, ela conversa assim com as dimensões temáticas de educação física no Enem. Elas se relacionam. Isso, e também, só complementando, né, que como a gente está fazendo uma continuidade das aulas, no primeiro semestre, vamos dizer assim, né, que teria que ter sido o primeiro semestre, o primeiro trimestre, quando eu trabalhei também com a Gabriela, a gente também, já antes desse projeto estar acontecendo, a gente também já deu aulas a partir das unidades temáticas da BNCC. Então, por exemplo, antes dessas aulas que a gente planejou dessa maneira, eles já tiveram noções gerais sobre lutas, sobre esportes, só que a gente falou de vários tipos de esportes, mas tiveram sobre imagem corporal, a gente já tinha dado uma aula antes, sobre atividade física e saúde. Então, eles já tinham uma bagagem de um trimestre e agora a Hilary entrou com questões específicas cobradas no Enem. Isso foi ótimo, porque eles não estão crus, né, no sentido do conhecimento.
Aí, no caso, essas questões são espelhadas e retiradas de vestibulares ou especificamente só do Enem? Ou vestibulares similares ao Enem também são válidos? A princípio, só do Enem. A gente tira questões do Enem, mais voltado para o Enem mesmo. Não, ok. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Vamos continuar, então? Então, depois dessa 7ª aula, né, os alunos realizaram o Enem 2, que foi o simulado que a gente montou a partir das 3 últimas aulas. Fala, professor. Só lembrando e agradecendo o professor Guilherme, que aquele vídeo que a gente incluiu nessa última aula de luta, que mostra grandes artistas relatando que participaram, né, que entraram para as artes marciais e como melhorou a vida deles, foi um vídeo que o professor Guilherme que enviou no grupo dos professores, e eu já agradeci ele, quero agradecer aqui publicamente pelo vídeo, tá, professor? Muito obrigada, foi excelente. Isso contribuiu bastante, obrigada. Então, o Enem 2, né, ele foi baseado aí nas 3 últimas aulas, né, que os alunos tiveram. Foi relacionado à aula de nutrição e as 2 aulas de lutas. Pode passar, professor. Assim, o que a gente quer mostrar também, né, que o nosso planejamento ele é totalmente dialógico. Eu, a professora Márcia, a professora Ana Patrícia, estamos sempre em contato uma com a outra, né, para justamente planejar as aulas, fazer ajustes, dar feedbacks, né, umas para as outras. Além disso, falar também da nossa metodologia. Os vídeos são as videoaulas, mas a gente não simplesmente deixa lá as videoaulas no AvaCap, né? A gente usa diferentes tipos de linguagem. Além da videoaula, a gente usa um texto, né? A gente escreve um texto explicando, né, sobre o que aquela aula, sobre o que vai ter naquela aula, sobre os assuntos que vão ser abordados naquela aula, os objetivos daquela aula, por exemplo. Um estímulo também visual, né? A gente procura sempre colocar um GIF, uma imagem, né, relacionada ao tema. Vocês puderam perceber ali, de acordo com os prints das aulas, né, que foram postadas já. E a gente usa também a linguagem falada. Eu gravo podcasts, né, também explicando como os alunos podem acessar as aulas, as atividades, né, um passo a passo mesmo do que eles devem fazer. Além disso, a gente busca em todas as aulas colocar atividades alternativas mais lúdicas mesmo para ajudar na fixação dos conteúdos. Por exemplo, a gente utiliza quiz, né, que é como se fosse um joguinho de perguntas. Utilizamos também palavras cruzadas, infográficos com conteúdo ali rápido, né? Palavras cruzadas também, quadrinhos, histórias em quadrinhos, né? E a gente trouxe também alguns exemplos. Pode passar, professora. Esse é um exemplo da palavra cruzada, né? Foi relacionado à primeira aula sobre esporte. Embaixo, onde está escrito, são as dicas, e os alunos deveriam preencher, né, as lacunas a partir dessas dicas, né, e de acordo com o que foi falado em aula. Pode passar. Aí são exemplos de infográficos, né, que a gente utiliza para informações mais rápidas. Por exemplo, esse primeiro infográfico aí sobre dicas de alimentação saudável foi relacionado à aula de nutrição. O segundo infográfico foi informações complementares, né, sobre a aula de judô, sobre a aula de artes marciais. E o terceiro infográfico também foi complementar a 7ª aula, né? A aula que também foi de lutas, mas esse infográfico aí ele já entra com lutas africanas, por exemplo. Pode passar. Esse carta de palavras, né, ele foi baseado na 5ª aula, que foi a aula de nutrição. Então, embaixo vinham as dicas, né? Eles deveriam achar as palavras aí correspondentes, né? E então eles escreviam as respostas depois. Pode passar. Esse é um exemplo, né, de uma história em quadrinho. Também foi uma história em quadrinho complementar à aula de judô, né? Jita-kyoi é um termo do judô, né, relacionado à solidariedade humana, bem-estar individual e universal. Pode passar, professora. Esse é um outro exemplo de histórias, né, em quadrinhos. Quem luta não briga, né? Posso até ler para ficar mais claro o exemplo.
como eu disse, é uma história complementar à aula de lutas. Então, vamos ver. Qual é, mano? Rapaziada tá marcando uma briga lá na Tijuca. Bora? Tá maluco, cara? Vai ficar com medinho? Eu sou lutador, mano. E aí, melhor ainda. Não viaja não, quem luta não briga. Então, ou seja, a gente tenta passar, a partir dessas historinhas, por exemplo, que as lutas, justamente, elas transmitem valores. Não é porque são lutas que elas estão, por exemplo, incentivando a violência. E é realmente estimular essa reflexão crítica mesmo dos alunos em relação a cada tema. E o importante dizer, né, Hilary, que isso vem junto sempre com a aula. Então, é isso que você falou, é um reforço, um complemento, uma fixação, uma revisão, ou até mesmo um ponto, né, um gatilho de reflexão crítica, que vem a partir dessa outra linguagem que a gente está trabalhando com as linguagens diversas, exatamente para tentar motivar, né, para tentar atingir o maior número de alunos aí em relação à motivação, né? Como a gente está longe, a gente não sabe exatamente, né, será que essa videoaula está atingindo aquele aluno? Então, como eu não tenho essa certeza, porque eu estou online, a gente tenta levar linguagens diferentes, né? E isso está sendo muito bom, porque o retorno que eles dão é, poxa, professora, aquele infográfico foi muito legal, como facilitou meu entendimento. Aí o outro já fala do jogo. Outro dia a gente botou o joguinho de caça-palavra e deu um probleminha lá na plataforma, eles não estavam conseguindo. Minha caixa de e-mail lotou deles falando, professora, não estou conseguindo fazer. E isso não é uma atividade obrigatória, né? Isso faz parte da aula, a gente não está colocando como um trabalho obrigatório, né? É aquilo, para aumentar o conhecimento deles. Então, muito interessante como eles estão gostando dessas diversidades aí na metodologia que a gente está propondo. Exatamente. Pode passar, professora. Então, é importante também evidenciar que a gente busca, nós mediadores, né, eu, professora Márcia, professora Ana Patrícia, sempre buscamos ter uma escuta sensível, né, em relação aos alunos nas aulas online, dando mesmo espaço para eles falarem, né, e eles participam bastante, são muito participativos mesmo. E a gente também tem um acompanhamento sistemático das atividades, né, a professora Márcia, ela consegue, por exemplo, ter acesso, né, saber quem acessa de fato os conteúdos, quem tenta, pelo menos, fazer, né, as atividades, e reunião para reflexão das atividades e reformulação das próximas. Como eu disse, né, nós três estamos sempre em contato uma com a outra, nos organizamos para planejar mesmo as próximas aulas.